Amados irmãos e irmãs em Cristo, hoje é sexta-feira da 7ª semana do Tempo Comum. Vamos então meditarmos o Evangelho da Santa Missa de hoje para sermos ajudados, encorajados, porque a Palavra de Deus é luz para os nossos passos. Ela sempre nos ilumina, nos ajuda a tomarmos as nossas decisões. Do Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus, partindo dali, foi para o território da Judéia e além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram em torno dele. Como de costume, de novo as ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é lícito ao marido repudiar a mulher? Ele respondeu: que vos ordenou Moisés? Eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Jesus então lhes disse: por causa da dureza dos vossos corações, ele escreveu para vós esse mandamento. Mas desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe, os dois serão uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos voltaram a interrogá-lo a respeito desse ponto. E Jesus disse: todo aquele que repudiar sua mulher e desposar outra, comete adultério contra a primeira. E se essa repudiar seu marido e desposar outro, comete adultério. Palavra da salvação. Amados irmãos, hoje o Senhor toca na questão do casamento, que é muito delicado. Então vamos lá, meditar um pouco essa palavra que é muito iluminadora, reveladora para todos nós, para os casais. Então os fariseus interrogam Jesus sobre o que Moisés tinha dito, da carta de divórcio em alguns casos. Mas Jesus fala: olha, Moisés fez essa carta de divórcio, autorizou. Por quê? Pela dureza dos vossos corações. Mas no princípio não era assim. O que é o princípio que Jesus está falando? Antes do pecado. Antes do pecado não existia carta de divórcio. Por quê? Porque nossos pais viviam na comunhão, uma só natureza, uma só carne. O casamento era uma só carne, marido e mulher, homem e mulher. Viviam a comunhão entre eles com a criação e com Deus. Mas entrando o pecado, começam as brigas, as divisões, as disputas, as separações. Então as separações, as disputas é consequência do pecado de cada um. O pecado original trouxe a corrupção, o pecado, a morte para dentro da criação. E isso reflete, tem consequências. Entende? Mas Jesus fala, no princípio não era assim. O que Deus pensou para o casamento, um casamento entre um homem e uma mulher, para toda a vida, como se fossem uma só carne, vivendo em comunhão com Deus, entre eles, com toda a criação. Fantástico isso. E a gente percebe que tem casamentos que vivem realmente um princípio, quer dizer, um paraíso. Nossos primeiros pais, o casamento para eles era um paraíso, viviam num paraíso o casamento. Fantástico. Se davam bem, tinham comunhão. E tem casamentos que conseguem viver como um paraíso, se amam, se perdoam, se ajudam, têm os filhos, vivem em paz, conversam, se falam, se ajudam mutuamente. Marido e mulher se entregam um para o outro, não são egoístas, não vivem só para si, se doam. Fantástico. Mas tem casamentos que é verdadeiramente um inferno. Nunca se falam, não se falam, não se entendem nunca, estão sempre em pé de guerra, sempre com disputas, com picuinhas, sempre infelizes, sempre murmurando, sempre falando mal um do outro. Um inferno. Então o problema é esse, irmãos. Precisa de conversão. Porque Jesus diz agora. Então, no princípio era assim, entrou o pecado, criou toda essa confusão, mas Cristo é o novo Adão.
que veio fazer uma nova criação, perdoando esse pecado que divide, que cria confusão, que corrompe tudo. Ele veio trazer o paraíso de novo, o céu de novo, para dar a possibilidade do matrimônio viver esse céu na terra, viverem em comunhão, se amarem, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Então, em Cristo, tudo é recriado, tudo é novo. O paraíso é recuperado em grau maior. E agora o matrimônio, marido e mulher, podem viverem juntos como uma só carne, uma só natureza, até que a morte os separe. Então, Cristo vem vencer o pecado, as divisões, o orgulho, a soberba, o egoísmo, e veio dar a possibilidade de realmente o matrimônio ser um paraíso, um céu na terra. Então não é utopia isso. Então Cristo quer fazer esta obra nova, mas é preciso colocar Cristo no centro, né, para que possa realmente aparecer o amor de Deus. Então as pessoas, irmãos, têm que ser reconstruídas. Porque muitos entram no casamento destruídos já, sem consciência da grandeza desse sacramento, sem conversão, cada um do seu jeito e quer que o impor ao outro. Não, para entrar no casamento tem que ser santo. Essa é a verdade. Tem que ter um pouco de fé. Tem que amar a Cristo, amar a Deus. Porque é Cristo que dá a possibilidade de unir com o Espírito Santo, né? Unir as pessoas numa só carne. Porque por cada um ninguém consegue, mas por isso tem que colocar Cristo. As pessoas têm que se converterem. Casar não é só se juntar, não. Receber um sacramento tem consequências, tem responsabilidades. Porque São Paulo fala que o modelo do matrimônio é o amor de Cristo pela igreja. E ele amou se entregando na cruz por nós que somos a igreja, nos amando, nos recriando, nos dando a vida. Então tem que ter consciência do que significa casar. Hoje parece que entra no casamento tudo cego, surdo, mudo, não sabe o que é isso, e vai, casa por casar, não sei por quê. Não, tem que levar a sério, tem que ter uma vida séria de oração, de conversão, de humildade, de saber partilhar as coisas, de saber renunciar, de saber ceder, de valorizar o outro, de dar a vida pelo outro, como Cristo. Por isso João Paulo II falava que a escola do matrimônio é a Eucaristia. Ali você vê o esposo partindo o seu corpo pela esposa, a igreja, partindo o seu sangue pela igreja. É ali que o casal tem que aprender também a partir a vida um pelo outro e não ser egoísta. E em Cristo é possível romper com o egoísmo, vencer o pecado e se doar mais e se entregar mais e fazer do casamento, da família, uma igreja doméstica, um pedacinho do céu na terra, para que o mundo veja que é possível viver o céu na terra, que é possível ter uma família cristã no mundo de hoje, como um sinal do amor de Deus. Então, muito cuidado, é muito sério casar. E é para toda a vida. Porque o amor de Deus não admite experiência. Vamos ficar juntos até que dá certo. Não. Não pode casar com essa mentalidade. Por isso tem que casar maduros na fé. Para casar sabendo que até que a morte os separe. E que com a graça de Deus é possível sim superar as dificuldades que vêm. E viverem juntos, se amando, se respeitando, se ajudando e crescendo cada vez mais no amor. Alegria, irmãos. Não podemos estar pensando como o mundo, onde tudo é permitido, divórcio, onde tudo vale. Não. O cristão casa com essa ideia, com essa mentalidade de Cristo, de constituir uma família para viver até que a morte separe, alicerçados em Cristo, a rocha que sustenta. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.